Muito bem, senhores. Vamos dar andamento à nossa aula do módulo de automação hidráulica. Então, hoje nós vamos ter a nona aula, a aula de número 9, ainda do capítulo 5, certo? No qual vamos tratar de uma aula muito importante do ponto de vista das nomenclaturas e simbologias de circuitos hidráulicos, que são as válvulas direcionais. Certo? Então, o objetivo geral dessa aula é apresentar as válvulas direcionais, certo? Sendo os conteúdos válvulas direcionais, número de posições, números de vias, tipos de acionamento e comando, tipos de válvulas direcionais e tipos de centros, certo? Como é de praxe, nós estamos utilizando o livro do professor engenheiro Bustamante Fialho, certo? O de automação hidráulica, esse aqui. E nós ainda estamos no capítulo 5, certo? Capítulo 5. Então, vamos lá. A válvula de controle direcional, para o conhecimento perfeito de uma válvula direcional, deve-se levar em conta os seguintes dados. Primeiro, a posição inicial, depois o número de posições, o número de vias, o tipo de acionamento, ou seja, o comando, o tipo de retorno e a sua vazão. Certo? Primeiramente, o número de posições. É a quantidade de manobras distintas que uma válvula direcional pode executar ou permanecer sob a ação de seu acionamento. As válvulas direcionais são sempre representadas por um retângulo. Então, essa é a representação de uma posição. Um quadrado desse representa uma posição. Esse retângulo é dividido em quadrados. O número de quadrados representado na simbologia é igual ao número de posições da válvula, representando a quantidade de movimentos que executa através de acionamentos. Então, quando eu tenho 2 quadrados nesse retângulo, eu tenho 2 posições. Se eu tenho 3 quadrados nesse retângulo, eu tenho 3 posições. O número de via é o número de conexões de trabalho que a válvula possui. São consideradas como via a conexão de entrada de pressão, conexão de utilização e as de escape. Para fácil compreensão do número de vias de uma válvula de controle direcional, podemos também considerar que nós temos essa via aqui que representa passagem, certo? Então, ela tem 2 vias. Por quê? Porque ela tem uma via no início da seta e outra via no fim da seta, o que representa a passagem do fluido hidráulico. Essa aqui é bloqueio, ou seja, só tenho uma via, que é a via de bloqueio, certo? Por exemplo, quando nós temos uma posição, aqui nós temos 2 vias, a via de entrada e a via de saída. Então, uma via, 2 vias. Nesse caso aqui, nós temos 3 vias em uma posição, que são 2 vias de entradas, ou pode ser a via de entrada e a via de escape, de retorno, e uma via de saída. Ó. E nessa aqui nós temos 4 vias, ou seja, 2 vias de entrada, ou uma via de entrada e uma via de escape, de retorno para o reservatório, e 2 vias de comutação, ó, de saída. Certo? Então, ó, quando eu tenho aqui passagem, eu tenho 2 vias, essa via no início da seta e essa no final. Aqui eu tenho 2 vias também, ó, uma via de bloqueio e a outra via de bloqueio. Aqui eu tenho 3 vias, uma via de bloqueio, uma via de saída e uma via de retorno, tá vendo? Pode ser também de entrada, a depender. E aqui eu tenho 4 vias, ó, no início e no fim dessa seta e no início e no fim dessa seta. Claro e fácil. Certo? Então, a direção do fluxo ela vai importar. Então, eu tenho uma direção, digamos que aqui em cima nós tenhamos o atuador, certo? Então, a gente tem a direção de entrada do atuador, certo? De fluxo simples, por exemplo, retorno por mola. Se nós temos um atuador duplo, certo? De entrada e saída de fluido, ó, nós vamos utilizar essa direção de fluxo. E assim por diante, direção reversa, passagem bloqueada, certo? E aqui nós temos 3 vias, ó, e aqui 5 vias. 1, 2, 3, 4, 5 vias. Certo? Como aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vias. E aqui nós temos 3 vias. Certo?
O número de vias. Uma regra prática para a determinação do número de vias consiste em separar um dos quadrados, posição, e verificar quantas vezes os símbolos internos tocam os lados do quadrado, obtendo-se assim um número de orifícios em correspondência ao número de vias. Preferencialmente, os pontos de conexão deverão ser contados no quadro de posição inicial. Por exemplo, eu vou isolar esse quadrado aqui. Então, esse quadrado, essa posição, eu vou contar o número de vias que tem. Então, 1, 2. Então, ela é 2 vias e 2 posições. Ou seja, 2-2 vias. Certo? Esse caso também, ó, vou isolar esse quadrado aqui. Tem 1, 2, 3 vias. Então, ele é 2 vias. Certo? Nesse caso, ele é normalmente fechado. E, nesse caso, ele é normalmente fechado também. Certo? Então, nós temos aqui 2 vias, normalmente fechado. 3 vias, normalmente fechado. 2 vias, normalmente aberto. Ó. Você vê que ele está no seu ponto de inércia, na região aberta. E 2 vias, normalmente aberta. NA significa normalmente aberta. NF, normalmente fechado. E aí nós temos alguns dados que é necessário a gente saber. Por exemplo, o 1 representa alimentação, certo? O 2, saída, assim como o 4 também significa saída. O 5 e o 3 pode ser escape, exaustão ou também alimentação. Então, nós temos aqui 5, 1, 3 de entrada, 4 e 2 de saída. Certo? O 14 e o 12 representam os elementos de comando que vai comandar essa válvula. Nesse caso aqui, ela está sendo pilotada, certo? Nesse caso. Então, é importante que vocês reconheçam isso, do qual o que está acionado é o 12. O 12, ela está inicialmente acionada, certo? Quando o 14 se acionar, esse quadradinho aqui, ele passa a ficar no lugar desse outro quadrado. Ou seja, ele é uma 2 vias, com acionamento duplo pilotado. As válvulas exigem um agente externo ou interno que desbloqueie suas partes internas de uma posição para outra, ou seja, que altere as direções do fluxo, efetue os bloqueios e liberação de escape. Os elementos responsáveis por tais alterações são os acionamentos, que podem ser classificados em comandos diretos ou comandos indiretos. Dentre os comandos diretos, nós temos essa série de tipos de acionamento. Na verdade, só essa parte inicial aqui que é direto. Essa parte que é pilotada, ela já é indireta, porque ela vai depender de um pilotamento hidráulico, pneumático ou elétrico, por meio de uma solenoide. Certo? E aqui nós temos por botão, por alavanca, por pedal, por símbolo de acionamento mecânico, certo? Grupo muscular. E nós também temos os acionamentos dados por fim de pulsos, que são os roletes, que pode ser o rolete normal, rolete escamoteável. Certo? Que são os acionamentos mecânicos, que a gente chama. E aí, um deles é esse acionamento aqui, ó, por meio desse rolete. Certo? E o retorno é por mola, tá vendo? Então, nós temos 2 vias, certo? Normalmente fechado, com acionamento por rolete e retorno por mola. Nesse caso aqui, ele tem o acionamento por um cone, retorno por mola, e ele é uma 2 vias. Nesse caso, ele é uma 2 vias, com acionamento pilotado, certo? Com retorno por mola, normalmente fechado. Nesse caso aqui, ele tem um acionamento por solenoide e retorno por mola, normalmente fechado, 2 vias. Então, é importantíssimo que vocês tenham o pleno domínio dessa aula de hoje, certo? Porque a aula de hoje é uma das mais importantes para que a gente tenha um entendimento dos circuitos pneumáticos e hidráulicos. Nós temos aqui o acionamento indireto por solenoide, com retorno por mola, de uma 2 vias, normalmente fechado.
E nesse caso aqui, esse caso é bem interessante. Por quê? Porque nós temos um retorno indireto a partir da pressão da alimentação. Certo? Então, ele é uma ação indireta, tanto do solenoide, quanto do retorno por pressão diferencial. Essa aqui você tem um acionamento manual e um automático. O automático indireto é o solenoide e o manual eu utilizo essa botoeira, sendo que essa botoeira ela é travante, certo? Esse chanfrozinho representa que ela é travante, certo? E aí eu tenho uma 3 vias, certo? Com retorno também a partir do suprimento de pressão da entrada. Nesse caso, eu tenho aqui o acionamento por suprimento da pressão hidráulica, utilizando aqui um controlador de vazão, certo? Que a gente estudou na aula passada, pilotado hidraulicamente ou pneumaticamente, com retorno por mola, normalmente fechado, 2 vias, válvula de bloqueio. Essa é uma 2 vias, certo? Duplamente pilotada, tanto no acionamento quanto no retorno, por ação pneumática ou hidráulica, nesse caso hidráulica. Aqui nós temos uma 3 vias, certo? Com ação tanto de retorno quanto de acionamento, pilotado com retorno por mola, das duas, certo? Lembrando que aqui nós temos um centro fechado, ó. Então, ela é normalmente fechada. Nós trabalhamos com um centro fechado. E aí, os tipos de centro, né? Então, nós temos aqui um centro aberto no circuito, ó, certo? Esse centro. Vamos recapitular. Eu tenho aqui o reservatório, eu tenho aqui o filtro, a bomba, o motor, certo? Um manômetro, uma válvula de pressão, de escape ou alívio, o retorno ao reservatório, tanto aqui quanto aqui, uma válvula 3 vias e um atuador de dupla ação. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês pegarem esse desenho, essa simbologia, e entender passo a passo cada uma. Aqui nós temos uma válvula de circuito fechado no centro, né? Então, ó, circuito fechado no centro, fechado no centro, fechado no centro. E aqui nós temos uma tandem, certo? Também fechada no centro. A tandem, ela pode ser totalmente fechada no centro ou bypassada nos canais de entrada, certo? Como, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Então, ficamos por hoje na aula de válvulas direcionais.